Meus caros amigos, muito bom dia para todos. Saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Hoje eu estou gravando aqui mais um vídeo daqueles VaptVupt, 10 minutos com o Chicão, como eu sempre falo, para não atrapalhar o feriado de ninguém. As pessoas hoje estão curtindo por aí com a sua família, mas eu não poderia deixar de dar aqui a minha opinião. Eu ia fazer esse vídeo até antes, mas não estava com um problema aqui no meu celular e resolvi fazer hoje. Na verdade, é a respeito dessa entrevista infeliz desse Ramon Dias, esse treinador em decadência, em final de carreira, que há mais de uma década que não ganhava título nenhum, a não ser aqueles títulos lá na Arábia Maldita, no Catar, Emirados Árabes, lá para aqueles que aquilo não significa nada para ninguém, só para ele. Então quando esse sujeito veio para o Vasco, vou chamar de sujeito, que isso não tem, para mim não vale porra nenhuma. Para ele é um maricom. Quando ele chegou aqui no Vasco, eu fui um dos primeiros a dizer, porque eu sabia da carreira dele, que estava em final de carreira, um velho gagá, caduco. E eu logo o apelidei de Vanderlei Luxemburgo argentino. Ele já fazia, igual faz o Vanderlei Luxemburgo hoje, que vai de podcast em podcast, dando aquelas entrevistas marotas que ninguém quer saber, contando historinha de vestiário, está totalmente desacreditado, abandonado, ninguém mais o quer. Então ele é o Luxemburgo argentino nosso aqui. Então esse infeliz, cara, deu uma declaração uns dias atrás aí, desdenhando da história do Vasco. Se ele tivesse falado do time, o time do Corinthians é melhor do que o do Vasco, até aí tudo bem, cada um dá a sua opinião. Agora, ele citou claramente na sua entrevista da institucionalidade do Vasco, da instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Aí eu pergunto, quem é esse merda para falar sobre a história do Vasco? Ele conhece alguma coisa? O filho dele conhece alguma coisa? Eles conhecem alguma coisa da história do futebol brasileiro? Aonde o Vasco está inserido no futebol brasileiro? Claro que não conhece. Cagou pela boca, literalmente. Não sei se por revanchismo, da maneira que ele saiu pelo Vasco, ficou magoadinho, caralho, está sendo processado pelo Vasco, parece que vai ter que responder aí um processo de 30 milhões de reais. E ele precisa falar isso? Poderia simplesmente evitar tocar nesse assunto. Parece que foi proposital. Ou ele quer fazer média com a torcida do Corinthians, porque o contrato dele termina agora, no mês de dezembro, e ele quer agradar a torcida. Ele está praticamente com o pé fora. Pessoas que eu acompanho aqui, que são de hospício corintiano, um negócio assim, já falaram que a diretoria não vai renovar com ele. Só não anunciou agora, porque para não atrapalhar a reta final deles aí, para ver se consegue uma vaga lá na pré-libertadores. Mas ele está fora. E ele tenta agradar a torcida do Corinthians e recriminando a história do Vasco. O que esse cara, o que esse velho caduco tem na cabeça? O que merda, só pode ser merda na cabeça. Em vez de perguntar primeiro, se orientar. Eu sempre falo aqui, cara, há muitos anos, quando o cara não tem o que falar e não tem o que postar, não fala merda nenhuma, fica calado, fica de boca calada, cara. Então é só para mandar esse recado para esse treinador em decadência que na vida inteira nunca teve grandes títulos. Como jogador, tudo bem, pode ter sido um grande jogador, mas ele, por onde ele passa, passou em vários clubes aqui da América do Sul, não ganhou porra nenhuma, só conseguiu ganhar lá no River Plate, mas com a meia dúzia de títulos argentinos, que aquilo é mais ou menos parecido com aqui a Série B do Campeonato Carioca. Então, esse senhor, ele deve ser agraciado que algum dia ele vai vir jogar aqui em São Januário. Se ele ainda continuar no futebol brasileiro,
algum dia ele vai ter que vir aqui jogar dentro de São Januário. Eu espero que a torcida o receba da melhor maneira. Da melhor maneira. Porque, mesmo depois de ter dito isso, eu vi algumas postagens na, na internet. Teve um que postou assim: porra, o meu ídolo, grande mito e ídolo, Ramon Dias, sempre vai ser meu ídolo, mas nessa ele foi mal. Essa ele foi mal. Mas tem vários torcedores de merda do Vasco que são assim, que acham que o cara é um ídolo do Vasco e acham mesmo. Ele mesmo diz na entrevista dele, essa infeliz entrevista que esse Muquirana deu, que o Vasco só escapou por um gol surpresa lá caiu do céu aquele gol do Serginho, que se não tivesse feito aquele gol a gente teria caído. Então, como ele seria tratado se o Vasco tivesse sido rebaixado? Como ele seria tratado com aquela campanha de merda que ele fez? Ser considerado um ídolo porque evitou que o Vasco fosse rebaixado? Se esse cara é ídolo, imagina o Rafael Paiva. O que é o Rafael Paiva perto desse maricón argentino, desse Luxemburgo argentino? O que o Paiva é perto dele? Porra, então vai ficar na história. Porque pegou um time muito pior do que o dele e conseguiu colocar o Vasco ali em nono, 11º lugar, e foi quase a uma final de Copa do Brasil. Mas como nós temos uma torcida de merda, claro que não generalizando, uma torcida de milhares e milhares de idiotas que tem a torcida do Vasco, consideram esse cara um ídolo, um mito, chamam o cara de mito, pra casa do caralho. Então, meu irmão, é só para demonstrar aqui o meu repúdio a esse treinador, o Vanderlei Luxemburgo argentino. E eu quero que ele vá para a merda. Em vez de dizer aqui, não babarrar, que vá para la merda, senhor Ramon Dias, treinador de merda também. Um bom dia para todos. Saudações vascaínas. Os cães ladram e a caravela passa. Sempre, apesar dos pesares. Daqui a pouco eu vou voltar, porque eu tentei ligar lá para aquele outro Muquirana, o tal de Zé Comédia, e ele não eu tinha ligado para mim, ele ligou para mim, para que eu pudesse retornar uma ligação para ele, que ele queria falar algumas coisas. E eu, tudo bem. Jornalisticamente, profissional, como diz lá Dondoca de Ribeirão Preto, eu não sou profissional. Aí eu falei, tá bom. Agora vou perguntar o que tu não vai querer ouvir. Não, liga para mim. Então eu vou tentar, quando acabar esse vídeo, retornar a ligação para ver se ele atende. Ele marcou comigo aqui mais ou menos 4 horas. E a gente vai gravar um vídeo logo depois desse. A gente vai telefonar para o Zé Comédia, o diarreia cerebral da colina. Um abraço a todos. Até logo mais.